Amém, irmãos? Antes vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo nos conduza a entender a sua palavra. Pai, nós nos colocamos diante da tua palavra, te pedindo, Senhor, nos dá o entendimento, para que a gente possa entender o que o Senhor quer nos dizer esta noite. Senhor, conduz este culto, para que o culto venha à adoração do Senhor, somente a adoração do Senhor. Estamos diante da tua palavra, Senhor. Fala conosco esta manhã, em nome de Jesus, amém. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 34. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, ele o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, e é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice, depois de ceiar, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, proclamarás a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, muitos estão fracos e enfermos entre vós, e muitos dormem. Porque se julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas, quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntar para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum homem tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto ao restante, colocarei em ordem quando eu chegar. Até aí, irmãos. Irmãos, pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, eu gosto de trazer sempre essa mensagem à Santa Ceia, porque é uma mensagem que tem que ficar cravada em nossa mente, né? A gente tem que entender que nós somos o corpo de Cristo, né? Todos aqueles que se chegaram à igreja, fizeram a confissão diante da igreja, ele integra o corpo de Cristo, ele faz parte do corpo de Cristo. Então, todos nós devemos um olhar para o outro, porque todos nós somos uma parte do corpo do Senhor. Se uma mão estiver doente, todo o corpo irá sentir. Se o seu irmão estiver com falta de algo, toda a igreja deve sentir esta falta do irmão e, consequentemente, ajudar esse irmão. Se o irmão está enfermo, toda a igreja está enferma e ele tem que ir ajudar o seu irmão no que for possível. Então, todos nós somos um corpo. Se um tiver doente, todos estão. Se um tiver alegre, todos estão. Porque fazemos parte de um conjunto, irmãos. Fazemos parte de um corpo. E este corpo é o corpo do Senhor. Então devemos entender, irmãos, que eu não posso olhar só para mim. Eu não posso querer as coisas só para mim. Eu não posso querer só alegria para mim. Não. O que eu tenho que compartilhar com quem? Com o corpo de Cristo. Se eu tenho uma possibilidade de ir passar uma manhã de domingo em um parque, em um lugar de diversão, eu tenho que lembrar dos meus irmãos. Eu não posso ir para aquele lugar sozinho, eu e minha família, se alegrar ali e nem imaginar como é que estavam meus irmãos. E meus irmãos poderiam estar comigo ali se alegrando, né? Passando a alegria daquele momento que eu estou passando. Então, eu não posso ter mais essa mente carnal. A mente carnal, irmão, só pensa em si próprio, só pensa na sua carne, no seu desejo, eu e eu. Não
pensa no demais. Então essa mente carnal, irmãos, quando nós encontramos a Cristo, esta mente está crucificada na cruz, está morta lá, crucificada, está pregada na cruz. E algo que está pregado na cruz está morto, está inútil, não presta mais. Então a nossa vida está na cruz, o velho eu está na cruz. E agora, irmãos, em Cristo Jesus nós fomos ressuscitados para um novo homem, uma nova mulher. E isso, um novo homem, uma nova mulher, é completamente, irmãos. Eu não posso mudar só a minha forma de andar. Eu andava aí de shortinho, de camiseta, agora eu virei crente, eu boto calça, boto camisa de manga longa, mas só que meu coração não mudou, está o mesmo. Eu tenho as mesmas atitudes, eu tenho os mesmos pensamentos, eu ajo na forma que eu tenho que agir, daquilo que minha carne inclina. Então, eu só mudei o de fora, o exterior, mas o interior ainda está no mesmo homem, na mesma mulher. Então a transformação em Cristo, quando nós conhecemos a Cristo, é uma transformação completa, irmãos. Ele não faz nada pela metade. Não, aqui nós nos deparamos com o Senhor e Ele nos transforma, a nossa mente é mudada. E se na vida do cristão não acontecer isso, ele ainda é carnal, ele ainda vive aqui nesta terra, ele ainda deseja os seus desejos, as suas paixões, é a prioridade dele. Mas quando conhecemos a Cristo verdadeiramente, quando o Senhor se revela a nós verdadeiramente, a nossa mente é mudada, irmãos, é transformada, onde não pensamos mais o que pensávamos antigamente. As nossas ideias de antigamente foram mortas, foram jogadas para fora, não presta mais, porque o que está em mim agora é o novo. Eu fui transformado, eu fui modificado, eu nasci de novo. Então esse nascer me leva a ter outra mente, outro pensamento. Então não tem mais como eu fazer o que fazia antes. O verdadeiro crente não consegue mais fazer o que fazia antes, porque ao fato de ele só pensar, ele lembra que este pensamento, esta forma de agir, desagrada ao seu Senhor, vai trazer o velho homem, vai trazer a velha mulher. Então o crente diz: não, eu não posso desagradar o meu Senhor, eu tenho que viver aquilo que o Senhor fez em minha mente, a transformação, a renovação da minha mente. Então é nisso que eu tenho que viver. Então é por isso, irmão, a gente se depara com muitos irmãos que estão vivendo da mesma forma. Irmãos que colocam a Bíblia debaixo do braço, está pregando, está louvando, mas quando vai para a rua, quando está no convívio de outras pessoas, quando está no trabalho, você olha assim: meu Deus, o que é isso? Na igreja ele tem aquela posição, aquela firmeza, mas quando sai dali da porta para a rua ali, ele muda, não é mais o mesmo. Nós devemos nos atentar a isso, irmãos. Por quê? Porque, irmãos, nós estamos em uma luta, irmãos. Nós vivemos em uma luta. Desde quando você entregou a sua vida a Cristo, você foi tirado, você foi tirado de um exército e colocado em outro. Este exército agora que você está é o exército da salvação. Antes você estava no exército das trevas, fazendo a vontade do diabo, se agradando com a vontade que o diabo colocava em sua mente. Você vivia para ele, você servia ao diabo. Mas desde quando o Senhor Jesus Cristo trouxe você para a luz dele, você agora está na luz do Senhor Jesus. Você foi chamado para um exército de salvação. Um soldado que é médico, quando está na guerra, o que é que ele faz? Ele está ali a todo momento salvando aqueles que estão feridos, aqueles que aconteceu um acidente, que tomou um tiro. Ele vai ali, pega aquele e traz lá para a base para cuidar dele, para que, se for possível, voltar para a guerra, ou se não, imobilizar ali e voltar para casa, porque não tem mais jeito de voltar a guerrear.
Nós fomos chamados para isso, irmãos. O Senhor nos tirou de lá, nos trouxe, nos capacitou para agora estar lutando do lado do Senhor. E para você estar lutando do lado do Senhor, você tem que estar fardado adequadamente. Você tem que estar com as armas adequadas para que você vá batalhar, para que você vá lutar. Porque não tem como a gente lutar sem ter as armas adequadas, sem ter o fardamento adequado. Não tem como. Você vai ser eliminado na mesma da hora, porque o inimigo lá está qualificado, está pronto, esperando só a sua passada para lhe atacar. Então, se eu não tiver qualificado aqui com as armas celestiais, as armaduras celestiais, eu vou passar dali, ele vai me acertar e já fui neutralizado. E hoje nós olhamos muitos irmãos que estão neutralizados, não tem mais eficácia de nada no mundo espiritual. É crente, está na igreja, mas não tem as armas para lutar nesta batalha. Irmãos, nós devemos abrir os olhos, porque a luta que nós lutamos é grande, irmãos, é algo grande, é algo que você nem imagina. Então devemos nos qualificar para estar prontos para a batalha. Todos os dias, irmãos, nós nos deparamos com pessoas que estão mortas, estão andando, estão falando, estão trabalhando, estão correndo atrás dos seus sonhos, mas se você for olhar no olhar espiritual, aquela pessoa está morta. Por que está morta? Porque não tem uma vida com Deus. Deus não deu a vida àquela pessoa. Mas como não deu? Ele não está andando, não está falando? Sim, na carne. Mas o Espírito de Deus não habita naquela vida. Nós sabemos que o Espírito de Deus é o selo da nossa salvação. Como é que eu vou saber se uma pessoa está salva ou não? Pelos seus frutos. O Senhor nos abre, não só nos fala muito sobre isso, pelos frutos você irá conhecer a mansidão, o amor, a paz, a benignidade. Ali Gálatas capítulo 5 fala sobre isso, os frutos do Espírito. Nós estudamos aqui o que? As bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças, irmãos, é as qualidades do Espírito Santo. Você é manso, você chora, você é pacificador. São as qualidades do Espírito. Se eu tenho a habitação do Espírito na minha vida, eu tenho que manifestar estas qualidades. Porque não tem como eu dizer que eu sou a habitação do Espírito Santo e eu me raivo com qualquer coisa, eu bato nos outros, eu não tenho paciência, eu entro numa briga, eu aumento a briga. Eu não sou um pacificador, eu não sou manso de espírito, eu não sou quebrantado. Como eu vou dizer que o Espírito Santo habita em minha vida se eu não manifesto as qualidades do Espírito Santo? Não tem como. Então nós, irmãos, devemos abrir os nossos olhos para isso, para que o Espírito Santo se manifeste em nossa vida, e as qualidades dele venham sobre nós, e as pessoas vejam Cristo em cada um de nós, irmãos. Porque assim, irmãos, você vai pregar a palavra, você vai falar do amor de Cristo, sim, tem que se falar. Mas também, irmãos, seu testemunho fala, irmãos. Os irmãos perceberam aqui que o pastor ontem falou aqui, vai chegar um momento que você não precisa nem abrir a boca, e as pessoas vão ver Cristo em você. Seu testemunho fala. Vai salvar os outros? Não, mas ele vai inclinar aquela pessoa a isso, vai conduzir. Porque aquela pessoa é assim, ele é um cristão. Essa pessoa vai querer saber por quê. Então seu testemunho, irmãos,
é fundamental. É fundamental para que as pessoas vejam Cristo em você. Se o Espírito Santo não fluir em tua vida, como você vai levar os perdidos à salvação eterna? Como? As provações, irmãos, estão diante de nós todos os dias. As tentações, as provações se deparam conosco todos os dias. Abra seus olhos para você ver. Todos os dias vem uma coisa para tentar lhe tirar do controle, para lhe eliminar. Todos os dias ela se levanta para tentar nos derrubar. Mas se nós manifestarmos os dons do Espírito, as qualidades do Espírito, nós teremos armas para lutar contra essas coisas. As armaduras de Deus estarão nos revestindo para aguentar o dia mau, irmãos, para estar firme, para quando vier as dificuldades, a gente passar por cima delas. E aquelas dificuldades não tocar a nossa mente e no nosso coração. As dores, a aflição. Não, você está revestido com a armadura celestial. Você está firme. Então pode vir o que vier, você vai passar. Eu estou no momento passando por uma situação com uma pessoa. A gente orou por essa família. O casamento foi destruído. A pessoa está desesperada, não consegue assimilar nada. Eu falo, ela não consegue assimilar, porque a situação tomou aquela pessoa, e aquela pessoa está cega. Se o resultado estiver diante dela, ela não vai ver, devido à preocupação, à agonia que aquela pessoa está. E como essa pessoa vai olhar Jesus? Como ele vai ver? Essa pessoa vai encontrar a Cristo com esta agonia. Qualquer coisa chora, se desespera. E eu estou assim até com medo de ela fazer algo com ela mesma. Se ela não vê uma situação a resolver, ela pode até querer tirar a própria vida. Eu estou até preocupado com isso. Eu estou sempre, para eu trabalhar com você, eu preciso que você esteja calma. Eu preciso que você esteja serena. Como é que eu vou trabalhar com você nessa situação? Como é que eu vou lhe ajudar? Você desesperado. E isso tudo, irmãos, me traz edificação, para que eu veja como os ímpios estão. Está tudo alegre aí, mas chega uma dificuldade para você ver. Chega um dia mau para você ver como eles ficam desesperados, correndo para lá, correndo para cá, cigarra e outras coisas, para querer resolver o seu problema. Aí eu, um crente, eu vou ficar da mesma forma? Quando a dificuldade vier, eu vou ter a mesma agonia quando o dia mau vier? Eu não posso. Aí é o que eu lhe digo, as armaduras celestiais, as armaduras de Deus. Se tu tiver revestido com as armaduras de Deus, o dia mau vai chegar, irmãos, para todo mundo, mas você não vai perder o controle, porque você sabe que você tem um Deus que lhe sustenta, um Deus que está do seu lado. O que nos basta é entrar em nosso quarto, fechar a porta e orar ao nosso Deus em secreto. Ele irá nos recompensar. Ele irá nos recompensar. É isso que eu te digo, irmãos. O teu testemunho diante dos ímpios tem que ser o testemunho de um crente, de um homem de Deus, uma mulher de Deus, para que quando essas pessoas ficarem aterrorizadas, elas vão vir até vocês e me ajude, me ajude. E você vai estar sereno, você vai estar calmo, você vai estar edificado para poder edificar estas almas.
E olha, abra seus olhos, viu? Que às vezes Deus permite uma dificuldade em sua vida para você abrir os seus olhos. Ó, Jesus está ao teu lado, basta você ver. E vocês vão levar essas pessoas a Cristo, irmãos. Irmãos, voltando ao texto, nós sabemos que a ceia do Senhor não foi feita por igrejas. A ceia do Senhor não foi feita por homens. A ceia do Senhor não foi nos dada por uma denominação, por uma prática do mundo. Não. A ceia do Senhor foi algo que o próprio Senhor nos deu. Ele trouxe a ceia para que nós, seus seguidores, seus servos, viéssemos ver, viéssemos praticar, viéssemos observar como uma ordenança do Senhor. Sabendo que a ceia foi dada pelo próprio Senhor, nós tiramos aí a origem da ceia. A origem, da onde ela veio? Quem foi que ordenou você fazer isso? Quem mandou? O apóstolo Paulo nos traz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 25. Porque eu recebi do Senhor. Olhe da onde Paulo recebeu a ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo diz, ó, eu recebi do Senhor e estou entregando aquilo a vocês, o que Ele me deu. Ele passou para mim, estou passando para vocês. Que o Senhor Jesus, na mesma noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, Ele partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Então nós entendemos que a ceia do Senhor é um memorial. Para quê? Para que esse memorial? Vamos ler. Depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice, depois de ceiar, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. O Senhor nos deu a ceia, foi dado ao apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo passou para a igreja, e hoje nós observamos a ceia do Senhor como memorial, algo que para a igreja, para os seus santos, lembrar do que Cristo fez, lembrarmos do Senhor, lembrarmos de como Ele nos amou, lembrarmos que a ceia do Senhor é um testamento no sangue do Senhor. O que acontece quando somos lavados pelo sangue de Cristo? O apóstolo João diz que somos purificados de todo o pecado, somos lavados, somos limpos de toda imundícia. E o apóstolo Paulo diz que a ceia do Senhor nos foi dada como memorial. E nós sabemos, irmãos, que o nosso Senhor é santo. Ele é santo, santo. Lembramos de Isaías ali, capítulo 6, quando Isaías tem a visão ali no templo do Senhor, e ele vê o que? Os serafins ali acima do Senhor, e cantavam uma canção: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Nós entendemos que o nosso Senhor é santo, e tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor nos dá é santo, porque tudo aquilo que sai de um santo é santificado. Não é uma coisa comum, não é algo que a gente pode festejar de qualquer jeito. Não, é algo santo. E eu, sabendo que a ceia do Senhor é santa, que foi dada pelo próprio Senhor, eu tenho reverência a participar da ceia.
Eu não posso vir de qualquer jeito participar da ceia do Senhor. Eu tenho que ter um temor, um tremor da ceia do Senhor. Não por medo, não, mas por obediência, por respeito ao fato de saber que a ceia foi dada pelo Senhor Jesus Cristo. E eu tenho que me apresentar diante a ceia com os meus irmãos em tremor e temor, com reverência, com obediência. Eu tenho que apreciar a ceia sabendo que foi um santo que me deu, um santo que nos faz participar da ceia do Senhor para lembrarmos dele, para sabermos, para voltar e entender do que o Senhor fez por nós, o que Ele nos colocou agora, da onde Ele nos tirou e nos trouxe. Então, eu entendendo tudo isso, irmãos, eu chego à ceia com reverência, com tremor e temor, sabendo da importância da ceia. A ceia vai salvar? Não. A ceia vai dar dons espirituais? Não. Mas a ceia serve para eu me lembrar do meu Senhor, lembrar do que Ele fez por mim, lembrar de onde Ele me tirou e aonde Ele me colocou agora. Então, quando eu tenho a lembrança de tudo isso, eu me alegro, eu fico contente. A alegria do Senhor está em meu coração, ao fato de eu participar da ceia e lembrar do meu Senhor. O apóstolo Paulo também nos diz que neste momento que nós estamos aqui ceando, vamos daqui a pouco cear a ceia do Senhor, vamos participar, mas a ceia envolve todo o culto, né? Desde o momento que você entrou ali, nós já estamos inclinados a ceiar. O apóstolo Paulo diz que este ato é um ato que proclama algo, é um ato que vai mostrar algo, é um ato que vai apontar algo. O apóstolo Paulo diz que a ceia do Senhor é um anúncio de que nós anunciamos na ceia do Senhor. O que é que os santos, quando se reúnem, pegam um pedaço do pão, pegam o cálice do suco da uva, o que é que nós fazemos? O que é que nós anunciamos? Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, aqui o apóstolo Paulo diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamarás a morte do Senhor até que Ele venha. Irmãos, todas as vezes que nós aqui pegamos o pão, pegamos o cálice, nós proclamamos a morte do Senhor. O Senhor morreu, Ele deu a vida dele. Todas as vezes que você vem ceiar, você vem proclamar. Neste momento, irmãos, não é o pastor que prega, não é o pastor que fala, não. Neste momento da ceia do Senhor, toda a igreja proclama. Você se torna um pequeno pregador. O ato que você vai fazer, isso você se torna um pequeno pregador. Toda a igreja prega, toda a igreja proclama o que? A morte do Senhor. E nós sabemos que o Senhor morreu por quê? Deus amou tanto ao mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor nos deu a vida dele para que a gente possa viver nele. Então, nesse momento que nós nos reunimos, nós proclamamos: o Senhor morreu, Ele entregou a vida, o Senhor morreu por mim,
O Senhor exerceu um grande amor sobre a minha vida. Então, nesse momento, pode ter visitantes na igreja, nesse momento, pode ter outras pessoas vendo, que não conhecem a verdade. Então, nesse momento que você vai ceiar, você se torna um pregador, porque você mostra a essas pessoas: ó, Cristo morreu. Cristo morreu. E a morte de Cristo nos anuncia o quê? Salvação. Porque todo aquele que nele crê não pereça. Neste momento nós anunciamos salvação pela morte do nosso Senhor. Então nos tornamos um pregador. Cada um de nós nos torna um pregador para anunciar a morte do Senhor. O apóstolo Paulo vem nos mostrar também algo que pode nos destruir. Como nós somos edificados quando proclamamos, a igreja toda edificada. Nesse momento a igreja tem edificação por proclamar a morte de Cristo. Todos nós somos edificados, mas o apóstolo Paulo nos chama a atenção que podemos ser destruídos por este ato. Podemos, irmãos, ser destituídos de Deus por este ato. Não vou nem dizer destituído de Deus, mas podemos sofrer por causa deste ato. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27 ao 34. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, Paulo nos chama a atenção, indignamente, será culpado do corpo e do sangue. Todo aquele que praticar de estar na ceia do Senhor, participar da ceia indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas Paulo nos chama a atenção, mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Irmãos, é um erro grande quando um irmão deixa de proclamar. É um erro que eu já pratiquei, porque eu não entendia, não sabia. Teve momentos de Santa Ceia que eu disse: não vou tomar, porque pratiquei algo errado, e ali eu dizia: não quero tomar porque eu estava errado naquele momento, não vou tomar. Mas eu errava ao não saber, porque ao fato, irmão, de eu chegar aqui e não querer tomar a ceia do Senhor, eu digo que eu não quero me arrepender, eu digo que eu não preciso de arrependimento, eu digo que eu estou certo e o Senhor está errado. Porque o apóstolo Paulo diz: mas examine-se o homem a si mesmo. Irmãos, nós vamos errar, nós vamos tropeçar, não somos perfeitos, mas ao fato de vocês chegar à ceia do Senhor, nós devemos estar com o espírito quebrantado, humilde, quebrantado, e reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos erros, e neste momento pedirmos perdão a Deus. Senhor, eu pratiquei algo errado naquele dia, eu julguei aquele irmão, eu desprezei aquele irmão, eu não agi da forma que deveria estar certo de agir como crente, eu não agi, eu menti. Mas Senhor, eu estou aqui diante de Ti, te pedindo perdão, te pedindo que me perdoe do fato que eu fiz, daquele erro, e o Senhor irá perdoar, irmãos, porque ao fato de nós nos examinar, o arrependimento vem sobre nós. Ao fato de você olhar para si e dizer: eu estou errado, eu menti ali, não era para ter feito isso, eu estou errado, Senhor, me perdoa. Eu estou me examinando, eu estou olhando para dentro de mim, estou pegando aquelas falhas que estão dentro de mim, dizendo: Senhor, para aqui, tira isso de mim, aqui também, tira isso, limpa aqui também, Senhor. Eu estou me examinando. Então, ao fato, irmãos,
o arrependimento tem que estar continuamente em nosso coração, porque se o arrependimento não estiver em nosso coração, nós não vamos se examinar, vamos se achar que estamos certos, não vou participar da ceia porque eu pequei ali, não quero participar, e estamos deixando de ter a oportunidade de ter o perdão de Deus, estamos deixando de ter a oportunidade de ter o perdão de Deus. Então Paulo diz: mais examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo de Cristo. Se eu continuar no meu erro, eu estou certo, não vou participar. Paulo diz que eu estou comendo condenação para mim, ou mesmo assim eu participar da ceia sem arrependimento, sem ver o meu erro, sem me analisar. Paulo disse que eu vou comer e beber condenação para mim, e eu comendo e bebendo condenação, eu não discerno o corpo de Cristo, não há discernimento em mim, não entendo o discernimento. Por causa, aí Paulo diz, ao fato de eu não discernir o corpo de Cristo, não ter arrependimento no coração, ao fato até muitas vezes ter algo contra o irmão, não pedir perdão, aí Paulo diz, por causa disso, muitos estão fracos e enfermos entre vós. Muitos estão fracos, não têm edificação, muitos estão enfermos e muitos dormem. Ao fato de eu não me analisar, ao fato de eu não pedir perdão, ao fato de eu me chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu estava errado ali, eu errei, me perdoa. E Paulo diz: porque se julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Ao fato de nós nos analisar a nós mesmos, nós não seremos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Irmãos, o julgamento do crente é aqui nesta terra, irmãos. Lá na glória do Senhor, nós não seremos julgados lá. Lá nós entraremos na bem-aventurança do Senhor. Mas aqui é o nosso julgamento. Se o Senhor quiser lhe exemplar, Ele vai te exemplar aqui. Uma enfermidade, uma dificuldade, um problema em sua vida, Ele vai lhe açoitar, Ele vai tratar você com a vara. Por quê? Para que você não seja julgado lá, irmãos. O que é condenação lá é para o mundo, é para aquele que não conhece a Deus, que já está condenado. Nós não estamos condenados, nós fomos salvos por Cristo, fazemos parte da família celestial, somos filhos e filhas de Deus. Então, sendo filhas e filhas de Deus, Deus tem todo o direito de nos exemplar. Deus tem todo o direito de nos tratar com a vara. Deus é ruim? Tem injustiça em Deus? Não. Ao fato de nós passarmos por dificuldades, muitas vezes deixada por Deus, é para que a gente possa se analisar e ver o nosso erro e vir ao arrependimento, para que a gente não seja julgado, irmãos, onde os ímpios serão julgados. Quando entrarmos na glória de Deus, iremos para as bem-aventuranças, não passaremos por julgamento. Mas os ímpios já estão condenados. A condenação que irá se levantar não é para nós, é para os ímpios, aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, aqueles que não creram na palavra de Deus, aqueles que não tiveram oportunidade e rejeitaram. Então Paulo nos diz, porque se julgarmos a nós mesmos, devemos nos analisar todos os dias, diante das nossas atitudes, diante dos nossos pensamentos, devemos nos analisar, porque se julgarmos a nós mesmos,
Olhe para dentro de você e veja, ó, o que foi que eu errei, o que foi que eu fiz ali, qual foi a minha decisão. Olhe para dentro de você, julgue a si mesmo. Ó, não seremos julgados. Se o fato de analisarmos a nossa vida, nos arrepender, não seremos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Às vezes temos um coração apertado, ó, eu estou certo. E às vezes Deus deixa a aflição vir, irmãos, para que você seja julgado pelo Senhor, para que você caia em arrependimento e volte atrás, para não sermos julgados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais um pelo outro. Mas se algum homem tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto ao restante, colocarei em ordem quando chegar. Irmãos, a igreja de Coríntios era uma igreja problemática. Ali havia pessoas que estavam se relacionando com a sua madrasta. Ali havia pessoas que julgavam uns aos outros. Ali tinha separação entre a igreja. Era uma igreja problemática. Era uma igreja em que Deus derramava bênçãos, sim, mas aqueles povos eram duros de coração. E Paulo traz esta palavra para que esses irmãos se colocassem no lugar deles. Por quê? Paulo vem repreender a igreja de Coríntios. Onde é que nós vemos isso? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 ao 22. Aqui Paulo traz uma palavra dura aos irmãos, devido ao que estava acontecendo naquele momento. E isso a gente tem que analisar para que não aconteça dentro do nosso meio. Ora, nisto eu declaro a vós, não vos louvo, porque não vos congregueis para o melhor, mas para pior. Porque primeiro de tudo, quando vos ajuntar na igreja, ouço que há divisões entre vós. Olha aqui, havia divisão entre aqueles irmãos. Um se achava melhor do que o outro, um não tinha uma vida, não tinha dinheiro, o outro tinha pouco, era discriminado. Havendo divisão entre vós, e entre partes eu acredito, porque também é necessário haver heresias entre vós, para que os que são aprovados se manifestem entre vós. Portanto, quando vos ajuntais em um lugar, isto não é para comer a ceia do Senhor, porque ao comer, cada um toma antes do outro a sua própria ceia, e um tem fome e o outro está embriagado. Não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhai os que não têm? O que vos direi? Devo louvá-los? Eu não vos louvo. Olha os problemas que tinha naquela igreja. Eles comiam, deixavam outros com fome, eles se embriagavam, tinha divisões dentro da igreja. Então Paulo vem trazer um ensinamento àquele povo. Olhe, analise-se a si mesmo. Olhe para você. E assim coma deste pão e beba deste cálice, para que você não coma indignamente. O que é que Paulo chama atenção aqui, irmãos? O amor. Paulo só está chamando a atenção desses irmãos, o amor, a falta de amor. Porque quando eu como a ceia e esqueço do irmão, eu não estou tendo amor com o irmão. Quando eu separo o irmão, eu digo, aquele irmão deixa lá, ou daqui deixa aqui. Eu estou dividindo a igreja. Eu não estou tratando os irmãos como se deve tratar igualmente. Não tem divisão aqui dentro. Aqui pode vir um rico aqui, eu vou tratar da mesma forma. Mas se eu olhar para a riqueza daquela pessoa e desprezar os meus irmãos, eu estou errado, irmãos. O diabo já entrou em meu coração, pois eu não estou tendo discernimento para discernir o corpo de Cristo. Está tendo divisão. Se eu agrado mais a um e desagrado ao outro, está tendo divisão.
Então, como eu vou participar da ceia sem me analisar, sem ver o meu erro? Não posso. Eu vou estar comendo e bebendo condenação para mim. O que que o Senhor Jesus nos diz em Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 39? Olhe bem o que o Senhor diz. Respondeu-lhe Jesus: tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Senhor nos diz, irmãos, que devemos amar o nosso próximo. O nosso próximo, irmãos, é um conhecido, é um amigo, é um vizinho. Imagine o nosso irmão. Como eu não devo amar? Se o Senhor diz, para eu amar aquele que eu não conheço, meu próximo. Imagine o meu irmão da igreja. Como eu devo amar? Muito mais. Se nós não tivermos esse princípio, irmãos, na igreja, tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua mente, e tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se esses dois princípios não tiver na igreja, irmãos, nós estamos perdidos, estamos aniquilados. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, o Senhor chama a atenção de uma igreja. O Senhor chama a atenção da igreja de Éfeso. Olha o que o Senhor diz, lembrai-te, portanto, de onde tu caíste, e arrependeste, e fazei as primeiras obras, senão eu virei a ti rapidamente, e removerei teu candelabro de seu lugar, e se não te arrepender. Como eu digo aos irmãos, o arrependimento, irmãos, tem que estar em nossa vida continuamente. Nós devemos estar nos analisando todos os dias, irmãos, porque pecamos, irmãos, erramos todos os dias. E se nós não estivermos analisando o nosso erro, nós não vamos ter arrependimento, irmãos. E uma vez eu não me arrependimento, não tenho arrependimento, a segunda vez não tenho, a terceira não tenho, e isso aí nos leva a cair. Como eu vou ter amor na igreja com meus irmãos, se o arrependimento não habita em meu coração? Então eu vou tratar um mal, vou tratar outro mal, e vou estar tudo bem, tudo tranquilo. Não, estou certo, estou certo. Então, se o arrependimento não vier sobre nós, olha o que o Senhor chama, lembra-te, portanto, de onde tu caíste. O que o Senhor nos chama a atenção? Examina-se, olha para você, analisa o que você está fazendo de errado, por que você está deixando o erro continuamente em sua vida. O Senhor diz, portanto, lembra-te, portanto, de onde tu caíste. E o Senhor nos chama a atenção, e arrepende-te. Ao fato de eu me analisar, o arrependimento vai vir sobre a minha vida. Ao fato de eu ver, eu errei ali, rapaz, eu tratei mal aquele irmão, não era para eu fazer isso. E o arrependimento virá. E fazer as primeiras obras. O primeiro amor, irmãos. O amor tem que estar na igreja, o amor tem que estar na vida dos irmãos, e isso tem que fluir, não pode parar não, irmãos. O amor é algo que vai perdurar para a eternidade. As profecias vão acabar, as línguas vão acabar, mas o amor continua. Você vai entrar na glória é por causa do amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Um grande amor. E o Senhor nos chama a atenção. Se eu não me arrepender, se eu não tratar a igreja, os irmãos em amor, o que é que o Senhor diz?
Se não, eu virei a ti rapidamente e removerei teu candelabro do seu lugar. O que é o candelabro? Em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, o Senhor aqui nos mostra o que é o candelabro. O mistério das 7 estrelas que tu viste em minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das igrejas, os pastores. E os 7 candelabros que tu viste são as igrejas. A igreja de Corinto não existe mais. Deus julgou aquela igreja devido à desobediência daquele povo. A igreja não existe. Se você for lá hoje, você vai ver só os escombros. Não existe mais. Deus trouxe condenação àquele povo, porque aquele povo era um povo duro de coração, não habitava arrependimento. E o Senhor diz: arrepende-te, pratica as primeiras obras, porque senão eu venho e removo a igreja do lugar, eu tiro o candelabro. E hoje em dia, irmãos, a gente vê as igrejas aí, mas a presença de Deus está? Essa é a interrogação que fica. As igrejas estão aí de pé, todas elas. Hoje o Senhor não precisa derrubar mais a igreja, mas o Senhor retira o seu espírito, irmãos. Os irmãos lembram de Sansão? Sansão, levanta-te que os filisteus vêm. Eu vou levantar, vou fazer da mesma forma que eu fazia, vou quebrar todo mundo. Mas com aquele homem levantou, que procurou a força, cadê a força mais? Porque o Espírito de Deus se manifestava na vida daquele homem através da força. Aquele homem tinha uma força sobrenatural que ninguém segurava, mas devido, irmãos, à desobediência, devido ao erro, consecutivamente, e ele se achando que estava certo, o que é que o Senhor diz? Arrepende-te e volta às primeiras obras. Sansão não se arrependeu, Sansão não voltou às primeiras obras, e quando ele foi diante dos filisteus, os filisteus pegou, já foi, cadê força mais? O Espírito de Deus saiu. Hoje nós vemos as igrejas andando como elas querem andar, trazendo coisas do mundo para dentro da igreja, mas o Espírito de Deus está ali? Será que o Espírito de Deus está ali? Quando eu olho para o mundo, a palavra diz que a amizade com o mundo é desamizade com Deus. Se eu trazer coisas do mundo para dentro da igreja, o Espírito de Deus não vai estar aqui mais, porque eu estou me alegrando com o mundo. E a amizade, o entrelaçar com o mundo é desamizade com Deus. Eu digo: Senhor Jesus, sai, vem mundo para dentro da igreja, vem costumes para dentro da igreja, vem práticas para dentro da igreja. E será que o Espírito de Deus vai estar mais aqui? Será que almas vão conhecer o Senhor verdadeiramente? Então, irmãos, é algo que a gente tem que analisar constantemente, irmãos. Devemos olhar para a nossa vida, as nossas atitudes. Eu fiz aquilo certo, eu errei, eu vou lá pedir perdão. Fulano, me perdoe. Irmão, eu errei com você, me perdoe. Foi um momento que eu perdi minha cabeça, mas e graças a Deus o Senhor me fez analisar-me, me arrependi e vim te pedir perdão. Então que isso habite na igreja, irmãos. Esse analisar seja contínuo na igreja, para que a gente não possa vir comer e beber condenação para nós. Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.